We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Cara, assédio, a gente acha que não, mas tem muito assédio ainda dentro de escola. Essa ideia de que meninas não são inferiores intelectualmente, fisicamente, nos esportes ou dentro de sala, que a gente não pode se posicionar e a gente não pode falar o que a gente pensa, debater sobre assuntos históricos, políticos, matemáticos que seja. A gente fala, existe, mas a gente sempre ameniza, né? Sempre tenta amornar. Sobre roupa também, tem muito, dentro de escola principalmente. Por que tem várias escolas que as meninas não podem, os meninos podem ir de bermuda, mas as meninas não podem ir de short, tem que ir de calça? Eu acho que a gente não quer amornar mais, eu acho que isso é uma questão, a gente não quer amornar, a gente quer realmente trazer isso à tona e falar, direção, faz alguma coisa, sabe? Porque não é de hoje que as mulheres vêm sofrendo com o machismo, vêm sofrendo com o feminicídio, vêm sofrendo com a questão do assédio no cotidiano. Então, ser feminista é você se inconformar com isso, é você ter o desejo de agir contra isso e de alguma maneira, fazer com que outras mulheres também não passem pela mesma coisa. O ambiente escolar reproduz as opressões vivenciadas pelas mulheres fora dele. Aos 6 anos de idade, meninas acreditam que a inteligência é uma característica masculina e começam a ser afastadas das ciências exatas por terem sua capacidade intelectual desacreditada. O medo da violência também faz parte do cotidiano. Mais da metade das jovens brasileiras, com idade entre 14 e 21 anos, convive diariamente com medo do assédio. 4 em cada 10 jovens entre 16 e 24 anos afirmam ter sofrido algum tipo de violência no último ano. Porque a escola não é uma ilha isolada, a escola está no meio de um contexto. Então, obviamente que neste contexto e também no ambiente escolar, as meninas são tratadas como são tratadas as mulheres, numa relação desigual, numa relação disso não pode, numa relação do que quer ser ou vir a ser uma mulher. Bom, a gente pode começar falando do próprio currículo. O currículo escolar é um artefato de gênero. Já começa por aí, assim, você não tem a presença, né, de mulheres. É como se as mulheres não existissem na história, né, vamos dizer assim, nas ciências. Ele já entrega essa natureza, vamos dizer assim, né, sexista. Até a questão das filas. Filas de meninas, filas de meninos, brincadeiras de menino, brincadeiras de menina. Então, assim, a escola vai reforçando essa natureza binária, né? Só que não precisaria ser assim. Eu só tirava 10 em matemática. E ninguém nunca me via como uma menina que tirava 10 em matemática, sabe? Então, eu nunca fui vista como uma menina inteligente, eu fui vista como a menina bonita. Os professores, quando eles vão a colocar notas, né, nas alunas nas áreas das exatas, e eles não sabem que é uma menina, eles vão ser muito mais objetivos que quando é uma menina. Porque existe a crença, e não é uma questão contra os professores e as professoras, existe a crença de que nós mulheres não somos capazes de entrar nas exatas e ser astrofísicas, astronautas, engenheiras. Você quer fazer engenharia? Não, mas engenharia é coisa de menino. Vai fazer outra coisa. A gente sempre escuta que a gente não vai ter oportunidade de emprego, que o caminho é bem fechado pra gente, que a gente não consegue realizar alguns tipos de atividade por isso, por ser mulher. Então, esse é o meu maior obstáculo na vida, querer me tornar engenheira, querer seguir nessa área, e tem sempre uma pessoa que diz que eu não vou conseguir, porque é muito, muito difícil.
A gente encara o machismo desde pequenas. Tanto que menina só usa rosa, quanto isso é brincadeira de menina, isso é brincadeira de menino. Dizem que a gente cresce, amadurece muito mais do que os meninos. A gente não cresce e amadurece muito mais que os meninos. A gente é sexualizada desde cedo. A porta do feminismo, assim, o primeiro passo do feminismo é você entender que pequenas atitudes, pequenos atos, assim, no final eles se juntam. Eles, na verdade, eles estão todos interligados por um sistema que é muito opressor, né? E aí, na rua, a gente tem medo de andar sozinha, a gente tem medo até de andar, mesmo que seja com uma amiga, a gente tem medo de andar à noite. A gente não tem medo de ser assaltada, a gente tem medo de ser estuprada. Quando a gente se vê feminista, a gente entende que vieram muitas mulheres antes de mim, que lutaram por muitas coisas antes de mim e permitiram que eu estivesse aqui, sabe, falando, aqui discutindo sobre esse assunto. Então, me entender feminista é me encaixar nessa história em que, assim, tudo veio muito através da luta. Eu sou mais uma que vou lutar um pouquinho, talvez não chegue a lugar nenhum agora, mas no futuro talvez esteja um pouco melhor. As mulheres questionam a dominação masculina e lutam por igualdade de direitos há muitos séculos. Mas a história do feminismo, como um movimento organizado, costuma ser contada a partir do século XIX e dividida em ondas, conforme as reivindicações de cada época. Na chamada primeira onda do feminismo, as mulheres lutavam por igualdade política e jurídica entre os gêneros. Na segunda, o movimento discutiu a autonomia do corpo e a liberdade sexual da mulher. A consciência de que as opressões atingem as mulheres de maneira diferente marca a terceira onda. Raça, classe, orientação sexual e identidade de gênero passam a ser indissociáveis do debate feminista. Alguns teóricos afirmam que hoje vivemos a quarta onda do feminismo. A mobilização é marcada pela recusa ao silenciamento. Embaladas pela força da internet, elas denunciam a cultura do estupro, o feminicídio e os abusos nos espaços públicos e privados. A reivindicação pela educação, na verdade, é uma das primeiras reivindicações das chamadas feministas da primeira onda. Ainda no século XIX, as mulheres no Brasil, por exemplo, até 1890, elas não podiam frequentar as universidades. Então, a primeira luta, na verdade, primeira não, tiveram outras, né? Mas uma da luta muito forte e que ganhou notoriedade, etc., foi a luta pelo direito a frequentar as universidades. Depois, as feministas, as chamadas sufragistas, que lutavam pelo direito do voto, elas tinham na questão da educação também um tema muito, muito forte para elas, é muito importante. Em primeiro lugar, era a questão o ensino de qualidade para as mulheres, porque, na verdade, eram restritivas as matérias com as quais elas aprendiam, estudavam, etc., né? Então, por exemplo, as exatas não entravam, era muito a questão das boas maneiras, como se comportar, culinária. Então, havia aquela chamada administração doméstica. Era um pouco, a educação para as mulheres era voltada para esse caminho, né? O caminho do servir, o caminho da boa esposa, o caminho da dona de casa, né? O caminho daquela que ia fazer a gestão do chamado ambiente familiar. Para mim é muito engraçado que falem, só agora as mulheres acordaram. As mulheres acordaram faz muito tempo. Só que agora nós sabemos muito mais porque o mundo está interconectado. Então nós sabemos que aqui as meninas começaram com o primeiro assédio. Todos esses movimentos, eles têm alguma coisa em comum. Tem a ver com violência, tem a ver com o corpo das mulheres, das meninas, das mulheres de todas as idades. Então, alguma coisa está acontecendo na sociedade. Isso não é nenhuma ideologia, isso não é um conto, isso é realidade. É uma questão que tem a ver com a vida mesma. É sobrevivência das mulheres nesse mundo, que é um mundo hostil contra as meninas, as mulheres, contra quem é diferente também, né? Fortalecidas pelo movimento que ocupou as redes sociais e as ruas desde 2013, as jovens feministas tentam combater o assédio, o machismo e as opressões sexistas no espaço escolar.
Para isso, elas se organizam em coletivos e, lado a lado, se articulam para mudar a escola e a sociedade. O Libertárias, que é o nome do coletivo feminista, ele surgiu em 2015 com a União de Meninas do terceiro ano, trazendo pautas sobre feminismo para dentro da escola, mais voltado para o Dia da Mulher, no dia 8 de março. Fazendo uma série de ações na escola, como o Mural da Vergonha, expondo casos de assédio que já aconteceram no ambiente escolar, ou simplesmente reivindicando o uso de short dentro da escola sem ser um problema. Esse ano, com diversos acontecimentos dentro da escola, eu e umas meninas do terceiro ano, a gente se reuniu e sentiu a necessidade de criar um espaço confortável para mulheres dentro da escola, para poder debater feminismo ou vivências em comum, por ser mulheres dentro da escola. É como se você sentisse que todas essas vozes isoladas precisassem se juntar para, se um dia outra coisa acontecer, o que não é impossível, porque a gente é um reflexo de tudo, a gente ter uma voz uníssona que possa chegar em algum lugar e falar alguma coisa, sabe? Porque uma pessoa... É aquela história de um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Como a gente começou com um grupo pequeno discutindo entre a gente não sabia que tinha essa necessidade coletiva. Mas logo na primeira reunião a gente percebeu que era uma vontade muito grande de outras mulheres dentro da escola. A iniciativa de criar o projeto foi, a princípio foi da Lauane, porque ela dava aula numa comunidade e tudo mais, e ela se deparou com a baixa autoestima das meninas negras de lá. Eu percebi que as meninas tinham muita dificuldade com a sua própria imagem, assim, elas sofriam racismo e não conseguiam aceitar a sua própria imagem. E aí eu comecei a mostrar fotos de outras meninas que estão hoje em dia no coletivo. E isso mudou muito completamente a percepção delas sobre elas mesmas, através das outras fotos. A gente começou a fotografar meninas em diferentes faixas etárias dentro do colégio, alunas, professoras e funcionárias terceirizadas, para mostrar a diferença de quantidade, a diferença dessas mulheres dentro do colégio. E aí, a partir dessas necessidades, a gente viu que precisava fazer um coletivo para conseguir ir além do que a gente já estava fazendo. O coletivo ele surgiu por meados de 2014 e 2015, pela iniciativa de alunas mesmo, que estavam no ensino médio e sentiam falta de um espaço de representatividade e de uma rede de apoio entre as meninas para discutir diversas questões. Questão da questão da menina, da mulher, na sala de aula, a questão do assédio, a questão de uma aluna sendo mulher inserida dentro do contexto do São Vicente. E o intuito principal é você ter uma rede de apoio para as meninas se comunicarem, se fortificarem, se engajarem e fazerem algo a respeito do que acontece no cotidiano relacionado ao machismo. Então, a gente antes tinha o grupo estudantil, o Grêmio Estudantil, e a gente achou importante a gente fazer parte de um grupo em que os alunos iam também pensar na escola, porque eu acho que os alunos sempre têm um papel muito importante sobre a escola. E depois a gente percebeu que a maior parte, que é grande, né, todo mundo era mulher. No nosso primeiro encontro do Minas, a gente tentou passar ao máximo que feminismo era um tema acessível. O máximo, porque eu acho que tem muito um mistério, assim, como se só mulheres soubessem ou só mulheres pudessem lutar por isso, ou que só pessoas intelectuais, né, formadas e tal, sendo que não, é um movimento que tem que ser rotineiro, né? Como a nossa escola é majoritariamente masculina, porque tem muitos cursos que acabam induzindo, que as pessoas falam que são cursos para meninos fazerem, então acaba tendo muitos meninos. E pela história da escola eu sei que já foi bem complicado, mas ultimamente as mentes estão se desconstruindo muito por causa do coletivo, por causa do projeto e da luta da escola em relação a isso, para fazer os meninos olharem e pensarem que não são melhores do que as meninas e que eles podem viver em harmonia sem muitos problemas. A criação de um coletivo causa um diálogo, né? Você discute essa questão das vivências diferentes, experiências diferentes, e numa instituição, né, no colégio, causa uma unidade
poderosa, né? De quando você vai, por exemplo, eu vou sozinha na direção falar, não gostei disso, sou eu, né? Quando elas se reúnem num coletivo, assim, com um nome, né, um local para se reunir, eu acho que elas estão dando corpo a essas inúmeras reivindicações que elas têm. Do contrário, assim, ficam vozes dispersas, né, falando aqui e ali, mas assim, quando elas se juntam, isso tem uma potência, né? Essa potência do grupo, eu acho que ela é capaz de ir movendo as estruturas. O coletivo me dá mais força, né? Porque eu sinto que eu não tô sozinha nessa luta. Eu sinto que tem outras mulheres passando o que eu passo. Essa troca é muito importante, saber que você não tá sozinha, né? Eu acho que o coletivo muda a realidade da escola quando as pessoas em volta começam a perceber que a gente está aqui, a gente está unido e a gente não vai abrir mão dos nossos direitos e das coisas que a gente quer fazer. A gente não vai abrir mão de usar um short só porque as pessoas acham que isso não é apropriado, sendo que a gente não está ofendendo ninguém. A gente só está sendo a gente, sabe? O coletivo impacta nas pessoas quando a gente é um grupo de meninas que chega e fala, a gente acha que é desse jeito, a gente vai debater, a gente vai conversar, mas a gente não vai se calar, a gente não vai se abaixar, a gente não vai se reprimir só porque vocês querem. A gente vai debater, a gente vai conversar, mas a gente vai resolver, seja vocês querendo ou não, sabe? Pra mim também foi difícil no começo, porque de fato aquilo não me representava, aquilo que eu conhecia. A primeira vez que eu tive contato com aquilo e falei assim, opa, talvez isso me represente de alguma forma, foi numa jornada aqui no Pedro II, uma jornada pedagógica. E um dos temas eu acho que era feminismo, e eles trouxeram uma feminista preta pra palestrar. E eu até saí com a Juliana, minha amiga do colégio, e falei assim, cara, até então isso não me representava. Agora eu consigo me ver mais, assim, as ações, as práticas feministas até hoje não chegavam pra mim, não era uma coisa que eu faria, eu não me via naqueles espaços falando daquela forma, fazendo o que elas faziam. E existem muitas meninas que se dizem antifeministas ou que acham que o racismo não é uma questão que tem que ser debatida, porque justamente quem fala sobre isso são pessoas que não são parecidas com elas e que não têm as mesmas vivências e que passam por coisas completamente diferentes. Então, quando você tem... Eu acho, assim, pelo menos eu consigo chegar muito mais próximo de uma menina de Madureira, preta, periférica, pobre, e falar sobre feminismo e racismo do que uma menina branca de Ipanema, entendeu? A diferença entre a minha vivência como uma mulher preta e a vivência de uma mulher branca tá desde o início, onde eu não sou vista como uma mulher para ficar em casa, uma mulher do lar. Eu tenho que ir pro corre, né? Eu tenho que ir pra correria, eu preciso trabalhar. Eu sou uma mulher... Também é aquele estereótipo da mulher negra que pode ser tocada, né? A gente chama de mulata de exportação, né? Eu sou uma mulher muito mais tocável do que todas as outras. Eu passo esse direito para as pessoas, né? De poderem me trocar. E quando essa mulher veio pra cá e eu me vi nela, e eu acho que foi como o feminismo chegou pra mim, né? E que me fez entender que todas essas questões eu não sofria só como menina preta, né? Eu não sofria só racismo, eu sofria a junção dos dois. É muito importante meninas pretas, periféricas e pobres se engajarem sobre feminismo e sobre machismo, para poder chegar para outras meninas pretas e periféricas, para poder ter essa identificação, né? E aí a luta se tornar maior e mais ativa, mais prática. Hoje em dia o feminismo negro, para mim, pelo menos na minha vida, ele é muito importante porque me ajuda a me empoderar não só como mulher, mas como mulher negra. Porque existe essa diferença, né? Tipo, do que uma mulher branca sofre numa sociedade, do que uma mulher negra sofre na sociedade. Nós temos pouquíssimas professoras negras. E sendo a gente um colégio público. E nós temos pouquíssimas professoras negras, mas ao mesmo tempo nós temos muitos terceirizados, ou seja, funcionários da limpeza ou porteiros, guardas, que são negros. Então, existe essa certa dificuldade de você não se ver dentro de sala de aula, mas se ver na porta do colégio, se ver nesses ambientes que são lidos pela sociedade como algo menor.
assim, o momento mais acentuado que rolou na minha vida inteira, que eu percebi que eu só passei por aquilo porque eu era mulher e negra, foi no carnaval desse ano, quando eu saí com um grupo de amigas que só eram amigas brancas. E aí a gente estava lá em Ipanema e a gente passou por um grupo de meninos. E de todas as meninas, eu fui a única que eles fizeram uma parede, assim, na minha frente e começaram a passar a mão em mim. Então, foi nesse momento que eu tive a certeza de que a hipersexualização da mulher, ela chega para todo mundo. Mas quando é para uma mulher negra, a minha carne fica muito mais exposta e eu tenho certeza que fica muito mais barata. Ao reivindicarem seus direitos, as jovens feministas convocam os meninos para reflexão. Elas querem uma sociedade mais igualitária e são as protagonistas dessa transformação. Mas para a mudança acontecer, é preciso que os homens também façam parte dela. No terceiro ano do ensino médio é muito difícil trazer os meninos para essa conversa. Então são meninos que já têm 18 anos e não conseguem ainda, não se sentem... não conseguem conversar sobre isso e assumir, às vezes, os seus erros, sabe? Não é que é difícil falar isso com os meninos. Eu não acho que é difícil você falar sobre o nosso comportamento em relação às meninas e tudo mais. É que nunca aparece, sabe? Tipo, nunca é um tópico pra gente. Isso é um problema, né? Obviamente, você foi criado, o homem foi criado numa cultura machista e patriarcal, então existe tudo aquilo impregnado dentro dele e que às vezes ele não consegue assumir que aquilo existe. Tem momentos que a gente acaba sendo machista e acaba nem percebendo, porque tá tão incluso assim na sociedade que você acaba fazendo e nem percebe o que foi, acaba magoando. Eu já magoei amigas minhas, agindo de uma forma que eu não queria ter agido e percebido em seguida que eu estava errado. Então já tiveram várias vezes que a gente tentou discutir sobre alguma coisa dentro de sala de aula só com o terceiro ano do ensino médio e que os meninos se sentiram tão ofendidos pelo fato da gente falar homens são machistas e é uma coisa que talvez seja tão impregnado que eles não entendam, que eles saíram de sala, ficaram irritados, não quiseram falar, sabe? Basicamente é porque a gente é jovem, então a gente às vezes quer ficar brincando, né, fazendo algumas piadas, e isso acontece muito na sala de aula. Então a gente tem um amigo que de vez em quando ele fica fazendo algumas piadas, mas ele não leva aquilo a sério, é muito mais para provocar mesmo. E aí elas corrigem, né, falam que não deveria dizer isso e chamam a atenção. Eu realmente percebia quando as pessoas vinham falar comigo e falavam, isso aqui é machista. E, tipo, na hora que eu falava, eu não me tocava, assim, porque na minha cabeça, naquela época, nem existia esse negócio de machismo e feminismo e tudo mais. Todo o movimento e todas as ideias. Mas, tipo, eu percebia, assim, quando uma pessoa vinha falar comigo e eu ficava, tipo, verdade, eu fiz errado. Nossa, eu já ofendi a amiga minha de xingamento imoral antes de perceber o quanto eu estava errado. Eu já tratei meninas diferente e falei coisas como se elas fossem inferiores a mim. Hoje eu percebo que não tem nada a ver e que foi um grande erro meu no momento e tentando ao máximo melhorar e mudar isso. As opressões de gênero, claro, elas incidem com mais força nas mulheres, mas os meninos também, eles também sofrem de alguma forma com isso, né? Quando eles não podem, por exemplo, se expressar sentimentos, quando eles são zoados por qualquer movimento ou qualquer comportamento que lembre alguma coisa feminina, como se ser mulher fosse uma coisa negativa. Então, é óbvio que eles não vão sofrer como as mulheres sofrem, como as meninas sofrem. Mas eles também vão ter que lidar com essas questões, de não poder usar a roupa XYZ, de ter que lidar com uma violência, porque os meninos são socializados nos espaços públicos de uma forma violenta, né? No pátio, nas brincadeiras, você vê que eles estão sempre se batendo. Então, assim, isso são coisas que a gente leva tempo, assim, para desconstruir com eles. Até esse debate das masculinidades, assim, outro dia eu estava conversando numa turma, assim, surgiu essa oportunidade. Como é que eles podem vivenciar masculinidades não violentas, não tóxicas? Não tem que esse modelo de masculinidade
no qual eles são socializados não precisa ser o único, não deve ser o único. Os meninos de hoje não são iguais aos jovens de 25, 30 anos. Os meninos de 13, 14, 15, 16, 17 anos não são. Eu não posso generalizar, evidentemente que você tem de tudo, né? Mas esses que estão se relacionando com essas meninas, eles vão ser totalmente diferentes. Eles já pensaram muito sobre a vida deles, o que eles não querem mais ser os provedores, que eles querem poder chorar, que eles querem ter situações de igualdade com as meninas de 15 anos. Não é só as meninas, também não é só os meninos, também os professores, e isso ser discutido dessa forma transversal por toda a escola. Acho que toda a escola precisa compreender e entender qual o papel que ela tem, né? Que papel importante é esse da escola no momento que a gente está vivendo, no momento onde parece que está tudo emergindo, né? Onde as pessoas estão discutindo muito sobre violência, falando muito de racismo. Então, a escola tem um papel de ser o grande agente de pegar essas questões que estão emergindo e fazer com que as pessoas parem e discutam. Mas hoje eu me encontro cansada. Cansada do mundo, cansada de mim, cansada de ter que resistir não para as aparências, mas só para sobreviver mais um dia debaixo desse sol quente. Para não perder o espaço que eu peguei, não pedi. Mas, como aquele ditado diz, o cansaço não dura para sempre. Eu sempre volto mais potente seguindo o caminho que eu mesma construí. Não somos nós que escolhemos a resistência. É ela que nos escolhe. E é certeira em seus alvos. Não errei até agora. É muito fácil nascer Thor, né? Homem, branco, loirinho, olho azul, boa família e futuro traçado. E mesmo se não for segui-lo, ninguém tiraria ou duvidaria seu poder e força. Claro, boa pinta, barbinha feita, corpinho sarado e pele branquinha. Mas difícil mesmo é nascer heroína. Só se liga na força das minas. Masculinidade frágil, pim, como um balão. Se alguém chega e fala, vixe, esse é seu poder, quem te leva a sério, fracote? Homem já parte pra porradaria. Mina empoderada e já chega no porque é só o que eu preciso te provar. Na hora que o mundo precisar, eu que vou estar lá pra salvar. Homem-Aranha? Que nada, tô mais pra Miss Marvel. Mina adolescente muçulmana, pele preta, que não precisa esconder os problemas pra se mostrar perfeita. Senhor das Estrelas? Que nada, tô mais pra Gamora, que sofreu a vida inteira e não descontou em ninguém. E mano, ela dá um pau em qualquer um que aparecer. Homem de Ferro, Capitão América, tô falando sério, Capitã Marvel. Força bruta não ganha de inteligência, e qualquer mina pode ser heroína se for assim. Aliás, qualquer mina e mana é heroína. As que acordam antes do sol raiar e vão andando até o ponto por medo de serem roubadas, violentadas e estupradas, pra trabalhar o dia todo e ainda serem subestimadas, já que macho faz o trabalho bem melhor, claro, porque não tem TPM. E eu vi gente falando isso, sério, não dá nem pra acreditar. E tem dupla jornada, chegar em casa, lavar a roupa, fazer o jantar, colocar a criança pra ninar e tempo pra ela não há. Também a heroína é aquela adolescente que vai pra escola e tenta ser a melhor da sala, mas sempre vem um cara falar que mulher não é boa em exatas, mas ela sempre tá lá pra provar. Também tem aquela empresária que começou do zero e subiu cada cargo, e ainda ouviu fofoca que tudo foi promoção de sofá. Mas quem viu ela virando à noite pra estudar e se qualificar? Aquela mina trans que tem que andar escondida na noite do dia e tem que ouvir os caras do bar falar é gostosa, mas é engano. E ela continua com a cabeça erguida, se achando linda. Também é aquela grávida que tem barriga pra cuidar, ainda as contas pra pagar, e mesmo se o cara vazar, continua a vida com força. Heroínas do dia a dia, exemplos de mães, mulheres e filhas, mas sempre vem um Thor pra debochar, o Thor do dia a dia. Exemplos tem em toda a família, mas mina, vai lá e fala, não sou nem devo ser Capitã Marvel, sou apenas uma pessoa forte e vulnerável, incapaz e gloriosa, assustada e audaciosa. Uma mulher, mas uma heroína.